Eu sou a Aline Costa, filósofa. Eu vim conversar com o Celso sobre questões ecológicas, com base principalmente no pensamento do Bruno Latour. E, bom, para mim foi uma conversa interessantíssima, porque não só porque esse assunto obviamente me interessa, mas porque acho que é importante a gente ser capaz de falar de ecologia e política em bases que coloquem o problema de acordo com a gravidade que realmente a gente está enfrentando. Então, falar de ecologia, considerando que a gente está vivendo realmente uma situação que muitos autores chamam de colapso ecológico, né? E pensar qual é a nossa posição política, a nossa atitude política que pode estar à altura dessa ameaça que a gente está vivendo. Então, acho que foi uma conversa super boa, espero que para vocês também tenha ficado claro e seja interessante. E agradeço muito o convite para essa conversa aqui com vocês hoje. Oi, pessoal. Bem-vindos ao Quem Somos Nós, que é a nossa conversa semanal para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade, né, como sempre, o papo de sempre, mas eu acho que vale a pena saber sobre todas as conversas que a gente já fez nos 7 anos e tanto que tem o programa, vai no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você se sentir melhor, o YouTube, o SoundCloud, o Spotify e tem outras também. Hoje é o último programa da série sobre a nossa relação com a natureza, sobre vários olhares. E hoje nós vamos olhar sobre o ponto de vista do antropólogo, filósofo e sociólogo francês Bruno Latour, um dos autores da teoria ator-rede. Para falar sobre ele, a doutora em filosofia pela PUC do Rio, com foco no antropoceno e na catástrofe ecológica global, professora Aline de Castro Costa. Quem é você? Eu diretamente? Sim? Você diretamente. Oh! Uma pergunta assim para um filósofo, né? Complicado, quem é você, né? Quem somos nós? Então. Por isso mesmo. Tá, vamos lá. Bom, eu sou a Aline. A minha formação inicial foi em comunicação, eu sou formada em relações públicas. Não imaginava seguir carreira acadêmica, né? Mas aí eu comecei a trabalhar com questões de sustentabilidade, responsabilidade social, em empresas de energia, né? Trabalhei numa grande empresa de energia pública do Brasil, mas muito rapidamente eu comecei a me preocupar com essas questões de mudança climática, desenvolvimento sustentável, de tentar ver se essas coisas eram possíveis de conciliar, e muito rapidamente eu entrei num processo meio de crise, digamos assim. Eu fui parar na filosofia com a professora Débora Danoves, que é da PUC-Rio, né, que ela tinha acabado de criar uma linha de pesquisa chamada Filosofia e Questão Ambiental, e foi assim que eu fui me tornando filósofo, né? Fui fazer um mestrado, na verdade eu fiz uma especialização já em filosofia, fiz um mestrado, um doutorado, e aí acabei embrenhando aí nessa discussão filosofia e a questão ambiental. Eu vim para aí que eu me tornei o que eu estou sendo agora, que é uma filósofa preocupada com o antropoceno, digamos assim, com o meio ambiente, né? E aí que você passou a traduzir, estudar o Bruno Latour, é isso? Que você acabou sendo uma especialista, podemos chamar assim? Pois é, eu cheguei no Bruno Latour muito também por indicação da Débora Danoves, que foi minha orientadora, porque o Latour está nessa interseção aí entre filosofia, ciência, política, né? É um filósofo, mas também é um sociólogo, um antropólogo, né, que está desde muito tempo preocupado justamente com essas questões, não só de pensar a natureza do modo como a gente às vezes pensa a partir da ecologia, ou mesmo da ecologia política, mas de pensar justamente essa relação entre natureza e sociedade, essa fricção, né, entre humanos e seres naturais. Então foi aí que eu cheguei no Latour. Eu não estudo só Latour, né? Tem outros autores, mas o Latour acaba sendo realmente um autor muito importante, eu acho, para a gente entender o que está acontecendo hoje, né, Sérgio? Então, você podia falar um pouco para a gente, sempre é ruim isso, o que eu vou falar, que assim, dar uma ideia geral
das ideias do Latour, para a gente depois aprofundar alguma coisa, claro. Eu posso tentar falar um pouquinho, então, dessa hipótese do Latour, que tornou ele mais célebre, tornou o Latour mais célebre lá para os anos 90, né, que é a hipótese que ele levanta no ensaio chamado Jamais Fomos Modernos, que foi lançado em 91. O Latour já era conhecido no ramo de Science and Technology Studies, em inglês, né? Aqui a gente poderia chamar de antropologia da ciência. E o Latour, então, ele queria fazer um tipo de etnografia, né, que não fosse só olhar os povos não modernos, os povos que não são os nossos, ou a periferia. Ele queria tentar estudar, então, o que constitui mesmo, quais são as instituições, o que é que forma a própria modernidade, né? Nós, os modernos. Então, ele foi estudar a ciência, a tecnologia, né? Ele não foi estudar simplesmente as margens, né? Ou as culturas mais, digamos, mais à margem da sociedade, né? Ele foi estudar realmente o centro. E o Latour chegou a essa conclusão, que não é só dele, na verdade outros pensadores também têm esse mesmo diagnóstico, mas uma coisa muito importante que o Latour apresenta nesse ensaio é que é como se a gente vivesse um mundo profundamente orientado por uma espécie de uma oposição, né? O que ele chama de uma dupla distinção ontológica. A gente pensa o mundo como se as coisas só pudessem ser dois tipos de coisas, ou coisas naturais, ou coisas culturais, né? Ou humanos, ou natureza. Então, nessa divisão que organiza o pensamento que ele vai chamar de pensamento da modernidade, ele chama até uma constituição não escrita, tudo se organiza dessa forma. De um lado, a gente vai ter, então, os objetos que são desvendados pela ciência, né? Só a ciência teria acesso real a esses objetos da natureza, né? Corresponderiam a fatos, né? Reais, ninguém contesta, né, um objeto científico, pelo menos não contestava até muito pouco tempo atrás. Agora a gente está falando de um monte de negacionismo, né? A gente pode falar um pouco sobre isso mais à frente. Vamos falar, Esses fatos, então, eles não são objetos de discussão, teoricamente, né? A ciência desvendou, então eles são aquilo que é a verdade última sobre o mundo, né? E do outro lado a gente tem, então, os humanos, a política, a sociedade, né? A cultura, as representações, as crenças, tudo que é objeto de disputa. Todas as disputas, então, ficariam relegadas ao lado da sociedade, enquanto a ciência não. O que a ciência diz não pode ser disputado, né? São fatos, são objetos naturais, e são objetos que, inclusive, não têm uma agência, não têm um modo, digamos, uma liberdade ou uma intencionalidade. A intencionalidade está toda do lado dos humanos. Dos lados dos não humanos, eles são meros objetos técnicos, ou meros seres naturais, ou uma mera fisicalidade que estaria aí. Então, basicamente, o que o Latour vai dizer é que o que aconteceu mais recentemente é que essa Constituição parou de funcionar, ela entrou em falência. Porque a gente agora está cercada de objetos dos quais a gente não pode mais dizer simplesmente que eles são ou naturais ou culturais. Se a gente pensa, por exemplo, a mudança climática, ela tem uma causa antropogênica, né, no sentido de algo que foi provocado pelas emissões, né, de dióxido de carbono pelos processos industriais, pelos carros e tal. Como é que a gente vai dizer que elas são simplesmente naturais? Né? E, ao mesmo tempo, como é que a gente vai dizer que elas são só humanas? Elas estão, né, modificando a atmosfera. Então, é como se a força desses, que ele vai chamar de híbridos, esses objetos que são misturas de humanos e não humanos, fizesse essa constituição, essa organização de mundo ruir. Então, é nesse momento que a gente se encontra agora. Por isso que o Latour vai falar, será que nós fomos modernos? Será que essa constituição que a gente acreditou, essa separação abissal entre humanidade e natureza, será que ela sempre existiu? Em linhas gerais, é meio que isso a proposta mais conhecida dele, né? Ele equipara as coisas biológicas, vou chamar assim, as coisas naturais /biológicas, com algumas dos efeitos da nossa ação, é isso? Não é que ele exatamente equipare, não é quer dizer que seja tudo a mesma coisa, mas é que ele vai dizer que os processos por meio dos quais se relacionam humanos, plantas, gases, rios, montanhas, não são processos tão discretos assim, tão separados assim. E, sobretudo, por meio da ciência, é como se a ciência fosse a maneira de nós, humanos,
produzíssemos mediações para acessar esses processos por meio dos quais as plantas, né, os gases vão se constituindo. Então, não seria necessariamente equiparar para dizer que é tudo a mesma coisa, mas colocar como se fosse uma espécie de você conecta numa mesma rede. E esse é um conceito importante para ele, né? Você observe esses processos, humanos e não humanos, a partir desse conceito de rede, que é como é que então pensar o caso da mudança climática, né? Nós, enquanto humanos, não temos, né, diretamente um acesso aos gases, né? A gente consegue pensar esses gases que fazem a atmosfera a partir de processos, de medições, de equipamentos, né? Então, é a partir desses processos que a gente vai construindo o nosso conhecimento sobre esses não humanos. Então, Platão vai dizer o seguinte, a gente tem que pensar a formação dessa atmosfera e do conhecimento sobre essa atmosfera pensando justamente a participação dos humanos nisso. Não colocando... porque o que ele vai dizer é que é como se, no momento que a gente cria os equipamentos, cria os conhecimentos sobre esses não humanos, a gente está ali misturado, não dá para distinguir muito bem quem é quem. Onde é que acaba o que o cientista está fazendo, onde é que começa a atmosfera, você não sabe muito bem. Está tudo ali no laboratório, reproduzindo no laboratório, as coisas estão mais ou menos misturadas. Depois que tudo se estabelece, depois que os cientistas entendem melhor o processo, aí vai para os livros, a atmosfera, o cientista, aí é que as coisas se separam. A pandemia ajuda a gente a pensar um pouco isso, né? Agora, no momento que a gente está sem entender muito bem quem é esse vírus, tá a ciência ali sem saber dizer se o vírus faz isso, se o vírus faz aquilo, tá? Cadê os cientistas? Os cientistas se contradizem, né? Se confundem. Isso aqui, daqui a um tempo, e eu espero que seja rápido, quando a gente já tiver um conhecimento mais consolidado sobre essa pandemia, a gente vai ver mais muito claramente, olha, esse é um vírus, fez assim assado, a cloroquina serve para isso ou para aquilo, né? A gente vai conseguindo separar melhor quando as coisas estão mais organizadas. Mas no momento da produção do conhecimento e o momento mesmo que esse vírus está se misturando na nossa sociedade, as coisas estão todas juntas. É difícil a gente falar então, né, de um vírus sozinho, dos humanos do outro lado, né? Então, o Latour é um pensador que vai tentar aproximar esses polos e tentar observar como é que os humanos e os não humanos vão se influenciando mutuamente na produção da sociedade. Um dos textos que eu li e tal para a gente conversar, não obviamente no mesmo nível, mas para não ficar tão ignorante, coloca que a negação dos males que a gente tem causado à natureza é uma coisa intencional, que as pessoas intencionam, que existe vou tentar resumir assim, você me corrija, por favor, que existe uma elite que sempre soube que isso sempre ou já há muito tempo sabia que as coisas estavam acontecendo, nega intencionalmente porque descobriu que não dá mais para parar e que gostaria talvez, e que a ideia é, bom, vou me aproveitar desse tempo aí que ainda tem, antes do caos, vamos chamar assim. Eu sei que eu estou sendo bem raso, tá? Então, você vai, depois você me acerta. Então, antes de vir o caos, eu quero me aproveitar, porque depois eu vou para Marte, ou eu vou dar um jeito, vou me fechar numa cúpula, vou entrar num bunker e tal, e dane-se o resto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão, que é uma visão assustadora, né? E eu não sei, se for verdade, realmente é muito assustadora. Pois é, pior é que eu acho que em larga medida é verdade. Mas não de um jeito tão esquemático, às vezes essas coisas são apresentadas de um jeito muito esquemático, né? A gente tem que realmente, às vezes, os esquemas ajudam a gente a entender melhor quais são os argumentos, né? Mas então, antes de eu entrar já nisso, só para explicar melhor como é que está acontecendo, o que o Latour vai dizer. Por que a gente tem essa visão da natureza como algo completamente separado do humano e como algo que está simplesmente aí e o qual a ciência simplesmente descobre? A gente tem dificuldade de entender que a Terra responde, que a Terra está reagindo, que a Terra está sendo modificada por essas ações humanas. Então, o Latour vai dizer, isso talvez explique em alguma medida o nosso negacionismo ou a nossa dificuldade de agir, né? Já que a gente já tem aí desde final dos anos 80, os cientistas falando, olha, existe uma mudança climática, a gente precisa agir, e nada é levado muito a sério, né? Nenhuma medida, nenhum grande acordo, né? Nada é levado muito a sério. Então, o Latour está querendo entender por que a gente não acredita, por que a gente não efetivamente se move,
Então ele fala, porque em alguma medida a gente não acredita realmente que a Terra é capaz de reagir. A gente realmente acha que os humanos somos nós, que temos a nossa vida, somos os únicos a ter a nossa liberdade, a nossa movimentação no espaço, e a Terra é só um plano de fundo, né? Um palco para as nossas ações que vai estar sempre aí. Então, essa é a primeira questão do problema, né? É preciso que a gente comece a entender que a Terra reage, e isso é um primeiro movimento político. Entender que a gente precisa cuidar da Terra, que essa atmosfera do ar que a gente respira, ela não está dada de uma vez por todas, que ela pode se transformar sim, conforme, né, os impactos das ações humanas. Tá? E esse é o primeiro momento. Só que o Latour vai dizer que até, então, por volta dos anos 90, a gente poderia dizer que não sabia. A gente poderia dizer que não tinha muito o que fazer, a gente não tinha essa dimensão, né, do aquecimento global, de que o que a gente faz aqui no Rio de Janeiro pode afetar o Alasca, a gente não tinha essa dimensão. Mas desde os anos 90 a gente já sabe. E sabe com cada vez mais confiança, sabe com cada vez mais evidências. E por que a gente não age? E aí entra esse aspecto que você está falando aí. Que é esse segundo livro do Latour. Eu comecei falando do Jamais Fomos Modernos, que é um livro de 91, e agora você está possivelmente citando o Onde Aterrar, né? Que é esse livro que é aterrorizante, na verdade. Pois é, aterrar, né? O terror, né? Onde aterrar o nosso terror, justamente. Que é justamente um livro que o Latour mesmo diz que é do mesmo estilo que o Jamais Fomos Modernos. Também é um ensaio que não pretende ser uma grande explicação, mas que ele capta um pouco o espírito do tempo. Então ele vai dizer, se na época do Jamais Fomos Modernos a gente estava percebendo que a modernidade estava chegando ao fim, que essa divisão natureza-cultura não estava mais sendo capaz de operar, o que a gente vê agora é que como se fosse uma reversão disso, uma dupla aposta. Vamos continuar assim com a modernidade, vamos continuar assim queimando combustível fóssil, vamos fingir que a gente não sabe o que está acontecendo, né? A hipótese que o Latour levanta. Mas qual é o movimento dessas elites que ele fala, que é esse movimento tão aterrorizante, né? Que eles perceberam muito bem a ameaça. Ao contrário de nós, a população em geral, que ficou confuso, que não sabia muito bem como fazer, ele diz sim que as elites entenderam, ouviram muito bem o recado, e que o que explica todo o aumento das desigualdades dos últimos 50 anos, né? Todo o avanço do neoliberalismo, o aumento das desigualdades, a crise migratória, que tudo isso é uma reação à percepção de que não vai ter terra para todo mundo. Então, em vez de voltar atrás e repensar o projeto da modernidade e pensar, olha, não dá mais para a gente achar que vai dar para explorar petróleo e minerar o planeta inteiro, vamos segurar a nossa onda, essas elites resolveram, por um lado, continuar fazendo isso e, por outro, negar. E aí financiar uma indústria da negação, uma indústria da dúvida. Será que os cientistas estão falando a verdade? Será que os cientistas não têm interesses por trás? E aí o Latour vai dizer, então, que o que explica esses 4 fenômenos juntos, né? Aumento das desigualdades, desregulação, né? Neoliberalismo, crise migratória e negacionismo climático, é a mesma covardia, digamos, o plano calhorda dessas elites que resolveram deixar para trás os 99%, digamos assim, e seguir com os projetos dele, porque bem ou mal eles vão ganhar isso, os 30, 40 anos e ter seus bancos, ter uma vida confortável com água para eles, né? Alguma comida, e o resto da população que se dane. É uma hipótese bem ousada, né, do Latour. Então, é um negócio, parece um pouco teoria da conspiração, assim, às vezes parece um negócio que fala assim, mas será? Eu acho que tem uma coisa também, não sei se é religioso ou alguma coisa, que as pessoas também acham que no final vai dar tudo certo, né? Acho que um pouco da imobilidade, assim, apesar da consciência, ou não sei se a palavra é consciência, mas do conhecimento de que as coisas não estão indo bem, acho que tem também uma coisa que fala assim, não, mas no final ajeita, né? Não sei por que existe esse sentimento, né? E aí... olhar de frente para a catástrofe é difícil, né, gente? Exatamente. Você fala, não, vai dar certo, não, tudo no final. E existe muita gente também falando isso, né? A tecnologia vai nos salvar, ou as coisas vão acontecer de um jeito que a gente sempre conseguiu, né? Superar, a humanidade sempre conseguiu superar, então nós vamos conseguir superar mais essa. É gostoso você ouvir isso, porque tranquiliza, tá certo? Isso não quer dizer que vai acontecer, são 2 assuntos diferentes, mas eu acho que ajuda a manter a não mobilização, aquilo que você falou, por que a gente não age?
né, também. Porque também acho que existe uma vontade de que não aconteça, né? E essa vontade de não acontecer faz você acreditar de que não vai acontecer e que alguém, ou seja, a ciência e tal, vai resolver para nós, né, esse assunto. Mas quando você junta com essa teoria eu estou chamando de teoria da conspiração, mas não no mau sentido da palavra, mas porque parece, né? Parece um negócio, fala assim, pô, os caras decidiram isso, será? Nossa, e eu não sei, me dá uma sensação estranha. Faz sentido, né? Porque ele fala nesse livro bastante sobre o Trump, né? Sobre a eleição do Trump e etc. E os seus asseclas pelo mundo, aí, os outros que se elegeram com um discurso semelhante e tal. Ele fala uma coisa que eu acho que faz muito sentido, que ele fala assim, não, o 99% percebeu, não necessariamente racionalmente, mas percebeu que está sendo deixado para trás. Por isso que está reagindo. Não é isso? Eu compreendi mal? É como se a gente tivesse dois tipos de negacionismo, né? Então, assim, se a gente puder também fazer de uma forma esquemática. O negacionismo de todos nós, em alguma medida, né? Que se a gente só sabe o que está acontecendo, se a gente leva a sério o melhor conhecimento científico disponível, talvez a mudança climática seja o fato científico mais bem evidenciado da história da ciência, né? Então, se a gente leva a sério, nós que somos, né, os que nos vangloriamos de termos a razão, de que a ciência vai nos ajudar, mas essa mesma ciência está dizendo para a gente que, olha, tá feio o negócio. E ainda assim, a gente não consegue olhar de frente, porque realmente é muito difícil você olhar para saber que, caramba, ali o meu futuro, né, os meus planos. Né? E se a gente levar isso muito a sério, eu aqui, né, na academia, dando aula, será que eu deveria estar fazendo? Eu deveria estar na frente do Congresso, sei lá, impedindo... Então, tem uma dimensão do negacionismo, que acho que é essa dimensão de todos nós, de não conseguir receber de frente, né, essa grande notícia, que é uma notícia muito complicada. Né? E, do outro lado, teria essa outra dimensão do negacionismo, que é esse de negacionismo que até a Débora, né, que escreveu um livro sobre isso, Débora Danovski, ela chama de os profissionais da negação, que são aqueles que vão, em alguma medida... financiar e promover a dúvida, porque eles têm muito a lucrar, né? Seja porque eles pertencem, né, ou são executivos de indústria de petróleo, de mineração, seja porque eles investem, né, nesses negócios. Então, são dois tipos de negacionismo que a gente pode, às vezes a gente mistura, né? Então, é claro que parece até às vezes uma teoria da conspiração, mas quando a gente vê o que o Bolsonaro está fazendo, o que o Trump está fazendo, em direção, por exemplo, o Bolsonaro na Amazônia, né? A questão de liberação de garimpo. A gente vê o Trump liberando uma série de acessos a energias não convencionais, né? Exploração de petróleo não convencional. A gente começa a ver que faz algum sentido essas pessoas estarem querendo agir por conta própria, né? E benefício próprio, o benefício daqueles que os elegeram. A gente vê aí que pode parecer uma teoria da conspiração à primeira vista, porque parece maquiavélico demais e horrível demais. Mas a verdade é que essas pessoas sabem, né? O Trump sabe está acontecendo. Em alguma medida, talvez ele até ache que, se ele desejar que não seja assim, não vai ser. E a gente está falando de um outro aspecto que o Latour vai falar muito nesse último livro que você citou, né, que é Onde Aterrar, que é justamente como é que os fatos científicos não bastam para convencer. A gente precisa de uma comunidade política para que o fato científico tenha lugar. Então, se a gente tem um presidente que diz que não existe mudança climática, as pessoas ficam confusas, né, e não sabem muito para onde correr. Então, se você beber água com cloro, você mata a Covid. Pois é, isso é uma loucura. Isso é um sintoma de uma... O relator vai dizer, não é sintoma que as pessoas são burras ou ignorantes, é um sintoma de que as pessoas estão realmente desorientadas e não sabem mais em quem confiar. E aí isso tem muitas razões, né? Talvez a própria ciência, que se pressupunha uma autoridade inquestionável, né, tenha falhado em atender a população e mostrar a sua própria importância para a população. A ponto da população hoje achar que tanto faz ouvir o Trump quanto ouvir os 99% dos cientistas que existem em mudança climática. Você cria uma falsa simetria, né? Outro lado. Exato, né? De ouvir o outro lado. Outro lado equivalente, e não é... Então, mas explica um pouco isso, assim. Não é que as pessoas são burras, né? Pelo que eu entendi ali no livro, é muito fácil falar, os caras são burros, eles não estão vendo. É assim, eles não acreditam em ninguém.
não é isso? E aí se agarram a alguém, é isso? Porque Exatamente. se agarra numa loucura, né? Exatamente. A hipótese do Latour, eu concordo, eu tenho trabalhado um pouco isso no meu pós-doc agora que eu estou desenvolvendo com a Tatiana Roca, sobre essa relação entre ciência e sociedade e como é que a ciência vai ter que ser capaz de reconquistar a confiança da sociedade. Não por uma mera menção à sua autoridade e à sua neutralidade. Né? Não adianta mais ficar dizendo, olha como eu sou inteligente, olha como é que eu faço. Não, a ciência vai ter que ser capaz de reconquistar essa confiança por meios outros, né? Mas o que o diagnóstico do Latour é o seguinte, todas as promessas que foram feitas em nome da modernidade, de que, olha, vamos todos em direção ao futuro melhor, vamos confiar na ciência, vamos confiar no progresso, né? Tudo isso vai ser, no futuro, conforme quando a gente tiver mais tecnologia, mais ciência, né? A gente vai conseguir levar, né, toda a sociedade, vamos tirar os pobres da pobreza, vamos levar todo mundo para uma vida de prosperidade. Essa foi a promessa. Na década de 90, nessa virada aí, que muitos dessas elites perceberam que não dava para continuar mantendo esses planos e levar todo mundo junto, eles começaram simplesmente a definir que seria só para quem estivesse dentro do território deles. Então, a promessa é, sigam-me os bons, né? Venham atrás de mim os que querem ainda algum progresso, bem, eu prometo proteger vocês e trazer esse progresso aqui para vocês. Mas a verdade é que não vai ter. Essa promessa é vazia, não vai ter para ninguém. Então fica essa discussão de vamos levantar os muros, vamos formar aqui a nossa comunidade, make America great again. Mas, na verdade, é só um truque. Que as pessoas estão seguindo porque elas estão desesperadas. Como assim? Havia um futuro de modernidade, agora a gente está vendo que esses líderes nos traíram. Para onde a gente vai recorrer? Então, Latour vai dizer que o trumpismo, e a gente pode falar também o bolsonarismo, é uma combinação muito perversa entre a promessa de seguir adiante da modernidade, né? Vamos seguir adiante, explorando tudo que for possível, né? Vivendo como se a gente estivesse na década de 50, né? No pós-guerra, e ao mesmo tempo levantando os muros contra os imigrantes, contra aqueles que vão ficando para trás. Então, é uma promessa de sigam-me os bons, vamos forçar que nessa identidade, né, de homem branco, Europa, né, essas coisas que a gente está vendo acontecer aí, né, esse retorno hiperidentitário, masculinista, né, de uma reivindicação de uma supremacia branca, todos esses fantasmas estão sendo reconstruídos para justificar a constituição de uma comunidade privilegiada, mas que, na verdade, não vai ser para todo mundo. É esquisito porque, ao mesmo tempo, é uma promessa de futuro baseado num passado inventado, não é isso? Exatamente. E como que funciona? Eu tenho um pouco... passado, né? Mas como que funciona essa ligação? Para mim é um mistério, assim, porque ele não se sustenta a uma análise não é nem muito profunda, assim, né? Para mim o meu mistério, tudo bem, o desespero faz a gente se agarrar em qualquer coisa, né? Assim, consigo compreender um pouco isso, mas assim um pouquinho não se sustenta, porque são coisas que uma coisa não funciona com a outra, mas está funcionando. Na tua opinião, como é que isso dá certo, né? Assim, como que um negócio tão primário, vamos dizer assim, funciona? Pois é um mistério, né? Acho que tem muita gente tentando estudar, né? O que faz essas adesões, o que provoca. Mas eu acho que tem uma dimensão disso, eu não sei, acho que tem uma coisa da nossa cultura corrente de pensar, antigamente as coisas não eram assim, antigamente se havia respeito, antigamente, né? Hoje em dia está tudo muito confuso. Existe uma espécie de discurso conservador que vai sempre criticar certas, o que eles chamam de liberdades do presente, sejam os direitos conquistados por diversas minorias, né? Por direito das mulheres, direitos dos gays, o pessoal do movimento LGBT. Então, as pessoas tendem, movimentos conservadores, a olhar para isso como uma espécie de você está perdendo um solo. Cadê a certeza? Onde que a gente pode se apoiar? Né? E aí acaba, no momento de, digamos, de incertezas, de muitas incertezas ecológicas, políticas, econômicas, sociais, que a gente está vivendo, alguns pensadores dizem que é relativamente comum você buscar algum solo estável em algum passado ou numa ideia que vai te trazer um pouco mais de solidez, menos relativismo, digamos assim, né? Vamos parar de ficar relativizando, vamos chegar aqui no pão, queijo, né? O branco no preto, tudo certinho. Então, são discursos mais simplistas
eu acho, né, estou falando aqui, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que esses discursos mais simplistas têm um apelo de uma promessa de uma solução que te tire muito rapidamente dali daquela confusão, porque a gente está vivendo tempos em que é difícil mesmo se situar, né? O que você vai fazer sobre a questão ecológica? É difícil saber o que você vai fazer. Vai tirar todo mundo da cidade e botar no campo? Como é que você resolve isso? É mais fácil você dizer que não tem. Ah, não tem, isso é coisa da esquerda que está inventando. Né? Então, é como se a promessa que eu acho que o trumpismo e o bolsonarismo, né, eles prosperam por meio dessa promessa de um retorno a uma simplicidade que vai dirimir a dúvida, entendeu? Vai acabar com a questão, com as dificuldades, com as complexidades. Mas não vai dar certo no tempo, tá certo? Porque não existem essas certezas, por mais que eu gostaria, acho que todo mundo gostaria de ter alguma certeza, mas as coisas não existem assim. No tempo, isso não vai dar certo. Ele tem um tempo limitado para que as pessoas, acredito, tá? Descubram que a promessa não vai se realizar, né? E aí tem os outros fatores disso, né? No momento que você descobre que a conversa não vai se realizar, você vai conseguir dar o braço a torcer e tentar pensar, opa, fomos para o lugar errado, ou você vai dobrar a aposta, né? Ou você vai insistir, não, mas peraí, então o problema não foi esse, o problema é aquele inimigo ali que eu não tinha localizado ainda, né? Porque hoje a gente vê, os inimigos estão... É como se... Eu acho que essa onda de reacionarismo que a gente está vivendo é uma espécie de reação ao sucesso das políticas de diversidade, das políticas que concederam mais direitos às pessoas, né? Então, agora todo mundo virou inimigo, né? Os inimigos são as mulheres, são, né, o movimento LGBT, são os ecologistas. Todo mundo é um grande inimigo desse grupo que a gente pode até definir de paranoico, né? De uma mania de perseguição, tá todo mundo querendo tirar o que é deles. Quando, na verdade, isso não vai se sustentar. Isso não vai se sustentar. É só um jogo retórico, né, de tentar promover uma comunidade baseada em valores falsos, valores dessa identidade no passado que não vai mais voltar. Pelo contrário, o que a gente está vendo cada vez mais é uma situação se complexificando cada vez mais, questões ecológicas, políticas se tornando cada vez mais sérias e tal, que essas soluções que o trumpismo e o bolsonarismo trazem não vão resolver, estão longe de resolver. Mas eles vão fazer umas promessas e algumas pessoas talvez vão acreditar. E é isso que acho que é o trabalho que o Latour está querendo fazer, né? Para mostrar para as pessoas que essa divisão não funciona mais e não adianta a gente tentar restaurar esse mundo estável. Não dá para instaurar artificialmente essa estabilidade desse mundo dos anos 50, né? Desse mundo em que a gente tinha uma natureza estável, que bastava que a gente investir em combustíveis fósseis, né, em tecnologias, que a gente ia continuar prosperando todos nós, sobretudo os brancos, né, sobretudo os héteros, sobretudo... Então, a gente vai ter que começar a entender que realmente o que a gente está vivendo se existe alguma coisa que nos une hoje, é esse perigo dessa terra que está, de uma forma, desabando sobre os nossos pés. E aprender a viver nessa terra, que é a grande tarefa política desse nosso tempo. Você acha que a gente vai fazer isso? O meu trabalho é todo para que a gente possa fazer isso. Isso eu dedico a minha vida, então eu espero que a gente consiga, né? Mas não de um jeito... e eu acho que essa que é uma coisa que você falou mais cedo, sobre esse retorno, né, da negação e essa dificuldade que a gente tem de abandonar esse otimismo, né? Eu acho que justamente a tarefa política está numa sintonia muito fina e não mais nutrir esses otimismos infundados de que tudo vai dar certo no futuro, né? Esperar que a tecnologia vai resolver. E, do outro lado, também não cair num derrotismo de que não tem nada o que fazer. Eu acho que esse a gente não pode nem, né, um otimismo bobo, nem um pessimismo impotente. A gente vai ter que saber se situar aí. Tem uma filósofa, a gente estuda muito, o pessoal da ecologia, né, que é a Donna Haraway, ela fala, temos que aprender a ficar com o problema, ou seguir com o problema. Né? O problema estamos vivendo um mundo sofrendo muitas ameaças ecológicas, políticas, econômicas, sociais, e a gente não tem nenhuma solução fácil. A gente vai ter que ir descobrindo aos poucos o que a gente pode fazer para habitar esse planeta ferido, habitar essa terra que, em muitos sentidos, já começou a mudar, a se modificar, não é mais a mesma, mas que nossa tarefa vai ser lutar para manter e para regenerar o máximo das vidas e das sociabilidades, né, das conexões possíveis que a gente tiver. Então, a gente vai ter que aprender a herdar esse mundo
né, como ele é, sem negá-lo, né, sem jogá-lo fora, mas também sem achar que uma solução mágica vai cair na nossa cabeça, assim, pronto. Então, acho que essa que é a tarefa difícil, porque ninguém tem uma resposta, mas E é isso. exige uma maturidade, talvez, uma maturidade que eu não sei. Você precisa ser muito maduro. Tem gente que fala assim, pensar de um jeito pessimista, mas agir de um jeito otimista, né? Que é um pouco o que você está falando de outro jeito, é um outro olhar. Mas exige uma maturidade você assumir o desastre, seja pessoal, seja exige uma maturidade. Você fala, bom, estamos no desastre, porque aí é só daí que vem a segunda parte, né? Então, Exato. é nesse sentido assim que talvez a gente esteja um pouco distante dessa compreensão verdadeira assim de cada um, né? E, portanto, de todos nós, de que, olha, acho que o trem vai bater, né? Acho que está faltando um pouco essa clareza de que o trem vai bater, portanto, desviar o trem não se faz tão necessário. Então, aí é que eu acho que é. E eu concordo que, pessoalmente, não se pode desistir. Eu não desisto também, acho que você, pelo jeito, não, e um monte de gente não desiste. Mas eu não consigo achar que vai existir um milagre que vai fazer todo mundo perceber que o trem vai bater. Eu não sei se nem é um milagre ou uma catástrofe, talvez, né? Talvez assim. Eu tenho muita dificuldade de achar que vai existir uma iluminação, vamos chamar, não sei qual é a palavra. Eu não sei como você vê isso, ou como o Bruno Latour vê isso também. Eu concordo que eu não confio numa iluminação, uma tomada de consciência que vai nos fazer a todos nós entender. E é por essa razão mesmo que o Latour fala, a gente, mais uma vez a gente perceber que não temos uma humanidade que se submete a uma natureza ou que deve proteger uma natureza, né? Ele vai dizer, é como se a gente estivesse vivendo uma guerra de mundos mesmo. Uma guerra em que alguns acham que estão vivendo ainda no Holoceno, que estão vivendo na década de 50, que estão ainda morando nesse mundo em que a natureza é meros recursos, né? E há aqueles que começaram a perceber que o antropoceno implica uma outra atitude em relação a esses seres que a gente chamava de naturais. Então, é como se não fosse só uma natureza, uma humanidade protegendo uma natureza, mas é como se fossem uma humanidade e natureza, né? Uma certa relação humanidade e natureza, né? Em disputa com outra ou outras possibilidades, outros modos de lidar com a natureza, que é o que ele vai chamar, inclusive, de terrestres, nesse último livro, né? Já foi ter anos. Pensar em modos de existência terrestres, né? Como é que a gente pode se vincular à Terra de outra forma? Então, eu concordo, eu não acho que vai ser assim, uma tomada de consciência que vai chegar para todo mundo, mas se se trata de uma guerra de mundos ou de uma disputa, a gente vai ter que tentar travar essa batalha com os meios que a gente tiver, seja, né, valorizando, respeitando a cultura de povos que nunca foram modernos, né, os povos indígenas, os povos tradicionais, que sempre travaram uma relação com a terra de outra forma. Então, a gente pode aprender com eles e tentar, a partir dessas experiências, criar outras relações com a terra. A gente está vendo uma série de experiências de ecovilas, de pessoas, né, de movimentos neo-camponeses, pessoas voltando à terra, né? A gente está vendo uma série de coisas acontecerem e o Latour e outros autores também apostam muito nisso, na potência dessa reinvenção que o Latour vai chamar de um movimento geossocial. Né? A conexão das questões sociais, quando as pessoas começarem a perceber que essas promessas desses líderes, a gente vai chamar de populistas, só porque é mais fácil essa palavra, eu também não sei se eu gosto muito dela. Mas... talvez não seja só isso. Pois é, não é uma boa palavra, mas se as pessoas começarem a perceber que essas promessas são infundadas e que essas pessoas também vão ser deixadas para trás, quem sabe isso não forme, que o Latour vai chamar de um movimento geossocial, uma conexão de questões ambientais e sociais que vai fazer as pessoas se movimentarem de uma forma mais autônoma, né, construindo juntas coletivos. Então, assim, talvez não como uma grande movimentação política partidária, talvez a gente não esteja meio longe disso, mas eu acho que se a gente está esperando isso para agir, a gente está com dias contados, então a gente vai ter que agir com o que a gente tiver, né? Experimentar outras formas de perceber a terra, de lutar por essa terra e brigar por essa terra, seja com os meios que a gente encontrar.
você está correto. A questão é que para fazer uma mudança verdadeira é necessário volume de gente, né? Eu reparei no teu bracelete indígena, assim, que fantástico, né? A gente, inclusive, eu fui num Quarupi o ano passado, no Xingu, foi uma coisa maravilhosa e tal. E eles têm muito para ensinar mesmo, um monte de coisa e tal, mas os volumes, vamos chamar assim, de gente é pequeno, né? E seja lá qual for a coisa. Então, nós somos 7 e pouco, né, bilhões, seremos 9 daqui a pouco. Se não tiver uns 5 bilhões ou 4 bilhões e pouco mudando de caminho, acho que dificilmente as coisas vão mudar, né? Quer dizer, essa é a minha opinião, né? Por favor, coloque a sua. Mas assim, porque eu olho e falo assim, puta, legal, e acho que na minha existência, né, que eu já sou mais velho, né, mais velho que você, mais velho que um monte de gente, então na minha existência talvez eu possa chegar e falar, pô, eu vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, eu vou viver do jeito que eu acho que eu vou, mas eu vou morrer em algum momento aí nos próximos anos e pronto, né? Mas vai ficar um problemaço lá na frente porque para meus filhos, para meus netos, que é o que eu fico pensando, vai cair no colo um treco difícil, né? E que vai precisar de um movimento de muita gente para realmente mudar o barco, né? Virar para outro lado e tal. Eu não sei, eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso no futuro, assim, muita dificuldade, porque eu acho que dá para você falar assim, não, eu fiz a minha parte, mas ok, né? Me parece pouco, isso eu não sei se você entende o que eu quero falar. Entendo. Eu acho que se a gente pensa em termos só individuais, é muito pouco mesmo. O que eu acho que o Latour e a própria Dona Rara, como eu já citei, a Isabelle Stanguer, diversos autores que estão trabalhando essa questão pensam, é que talvez esse tipo de pensamento realmente paralise a ação. Se a gente for esperar uma conversão de todos os indivíduos, né? Talvez a gente não vá realmente fazer um pensamento pessimista. Né? Mas o que eles estão apostando é na força que esse tipo de percepção, e aí por isso que esses autores trabalham tanto com práticas artísticas, misturam ciência, arte, filosofia, ficção científica, outras narrativas, na verdade, tornar isso que parece, como eu concordo com você, né? Parece impossível de acontecer, tornar isso mais palatável. Se as pessoas começarem a visualizar outras histórias sobre essa relação com a Terra, será que as pessoas não vão começar a pensar que talvez seja possível mudar? Será que a potência desses movimentos, né, as próprias ecovilas, as próprias hortas urbanas, a potência é escala ou é simplesmente abrir espaço para a gente ver que outras coisas, outros modos de existência são possíveis? Talvez a aposta esteja mais, então, em abrir caminhos para outros imaginários, né, que a gente hoje olha e fala, cara, é impossível, a gente só pode viver desse jeito, né, explorando combustível fóssil, não tem outra solução. E talvez a principal contribuição dessas práticas, dessas outras experimentações, seja justamente abrir possibilidades onde antes não havia. Então, todos esses autores vão dizer muito isso. Se a gente está pensando só a respeito de maioria, ou de como é que a gente ganha o coração das massas e tal, a gente vai acabar correndo o risco das grandes soluções. E essas soluções costumam ser perigosas. Não sei se você já ouviu falar de geoengenharia, intervenção climática. Toda vez que você está falando então, de grandes soluções para resolver um problema de forma muito grande, a gente acaba abrindo caminho não só para riscos tecnológicos que a gente não sabe bem como é que vão ser geridos, quem é que vai aplicar, quem é que vai deter o poder sobre isso, tá? Como também abre margens para alguns autoritarismos, né? Quem é que vai gerenciar quem tem direito a beber água, quem não tem, numa terra degradada, né? Então, esse pensamento que sai um pouco do que fazer para todo mundo e começa a pensar em soluções parciais, né, regenerações localizadas ou soluções mais situadas, né, ou essas experimentações que vão ajudar a gente a visualizar outros modos de existir, eles apostam nessa potência, mais do que numa grande conversão, uma grande ideia. Uma coisa que me anima é ver,
porque o mundo tem mudado de acordo com o sabor do consumo, já que é nesse mundo que a gente está inserido. E uma coisa que anima é que o pessoal mais novo está exigindo mudanças das empresas, né? Porque senão elas não vão. Provavelmente são empresas que vão sucumbir no consumo. Quer dizer, é através daquilo que gerou esse mesmo momento que a gente está, vamos chamar assim, o consumo excessivo de tudo, né? Talvez, porque é no bolso, né? Eu acredito não, está comprovado que as coisas se transformam através do bolso de alguma maneira, né? Então, parece que essa pressão, você já vê, por exemplo, fundos de investimento fazendo pressão em empresas, ou no Brasil mesmo, dizendo, oh, se vocês não pararem de queimar a Amazônia, eu não vou botar dinheiro aí, blá, blá, blá. Então, existe, não importa se é hipócrita ou não essa conversa, né? Assim, é sempre em função da, mas se eu não fizer isso, eu vou perder os meus consumidores. Se eu não fizer isso, eu vou perder pessoas. Então, para eu ganhar mais dinheiro, eu preciso começar a defender esse tipo de. Isso é uma coisa que eu acho que existe mais do que a consciência, entendeu? Essa pressão do consumo ou do não consumo, né? Da negação do consumo de determinadas coisas. Isso é capaz de, opinião, transformar mais até do que a consciência, mais do que as pessoas terem uma iluminação e etc, etc, seja por as pessoas vão uma atrás da outra, todo mundo vai virando vegetariano, por exemplo, e aí tem que ser tudo orgânico, e aí tem não sei o que lá, e as empresas têm que correr atrás disso, como a gente tem visto acontecer. Isso eu acho possível, sabia? Dentro, assim, a parte que me parece mais possível através, eu não sei como você vê isso, mas isso me parece uma coisa mais possível. Eu acho que tem sim movimentação nesse sentido, né, de consumo consciente, de algumas pressões, né, sobre financiamento de fundos de investidores. Eu vejo que isso está acontecendo. Eu acho só que está acontecendo numa velocidade muito menor do que deveria, porque no fim das contas são esses mesmos fundos que estão começando a investir de um lado, mas que do outro continuam investindo em... Quando você vai observar, saiu um estudo, agora há pouco eu usei para um artigo, desde que foi assinado o Acordo de Paris em 2015, né, que teoricamente os países chegaram a um acordo de que deveriam reduzir as emissões de dióxido de carbono, né, para tentar frear o aumento da mudança climática. Os bancos investiram, acho que são 15 bancos, investiram mais de não sei quantos trilhões de dólares em petróleo. E são possivelmente esses mesmos bancos que assinam, né, sim, compromisso dos fundos responsáveis, não sei o quê. Então, assim, enquanto houver esse jogo de mão dupla, porque é um jogo de mão dupla que é determinado pela lógica do mercado, né, de que a economia... A economia está acima da ecologia para esse pessoal, né? Como se é tudo oikos, né? A mesma raiz latina, né? Mas a economia, no fim das contas, parece estar acima da ecologia. Então, enquanto não se entender, e é por isso que o Latour fala nesse último livro, sobre a necessidade da gente sair do paradigma do sistema de produção, essa ideia de olhar os recursos e a partir dos recursos naturais, como é que a gente vai transformá-los, né, e depois dividi-los em riquezas e tal, a gente tem que dar um passo atrás e começar a preservar o que a gente chama de sistemas de engendramento, sistemas de geração. Em vez de pensar só, então, recursos, pensar o que forma esses recursos, quais são os processos ecológicos que permitem que a gente possa ter água, que a gente possa ter alimento, né? A economia, nesse caso, vai ter que se submeter a esse sistema de geração, sistema de geração da vida. Então, enquanto eu acho que essa lógica não começar a ser assimilada de verdade, o mercado não, a gente não pode esperar isso dos mercados. Não dá para esperar que o capitalismo, né, pense antes dele. Ele acha que ele é a gênese de tudo, né, se a gente pensar assim. A economia acha que ela explica, ela é uma lei, como se fosse uma lei natural, né? Então, na verdade, acho que se a gente for contar só com esses movimentos dos cidadãos, a gente está bem ferrado. A gente precisa realmente de uma revolução, digamos assim, mais rápida e mais importante de entender que aquilo ao qual a gente se deu ao luxo de olhar como meros recursos dados estabilizados, a gente tem que dar um passo atrás e olhar antes. Como é que esses recursos foram formados? Como é que esses recursos se mantêm?
Como é que essa terra da qual a gente depende para viver, para respirar, para comer, como é que ela se forma e se transforma? E é por isso que é tão importante não só a ciência, né, entender as ciências do sistema Terra, que estão aí mostrando para a gente que essa atmosfera que a gente respira é fruto de bilhões de anos de interação de organismos vivos, né, com montanhas e com o próprio ar, que isso aqui não está dada de uma vez por todas. Inclusive práticas artísticas que ajudam a gente a visualizar isso. A gente começa a ver uma série de... O Latour mesmo trabalha muito com peças de teatro, né, com exposições, para que a gente possa criar essa sensibilização para uma terra que age e reage, uma terra que não só, como o Galileu dizia, né, a terra se move, uma terra que se comove, como diz o Michel Serra. Como é que a gente começa a se tornar sensível a essa terra que se comove? E não vai ser só pelo bolso, eu acho. Acho que o bolso vem depois. A gente precisa realmente descolonizar o nosso imaginário dessa ideia de uma natureza que está aí, e que porque ela está aí, a gente tem tempo para pensar nela depois, né? Ela deveria ser a nossa prioridade agora. Então, acho que é esse tipo de conversão que a gente tem que trabalhar para produzir, né? Porque a natureza não é algo que vem depois, que a gente vai fazer depois que as questões sociais estiverem resolvidas, depois que a gente estiver com dinheiro no bolso. Não, a natureza, sem isso, sem ar, a gente não vive, né? Sem uma atmosfera, né, num planeta muito mais quente do que a gente tem hoje, a gente não prospera enquanto espécie, nem nós, nem outras espécies, né? Então, esse tipo de entendimento que, às vezes, a ecologia corrente e até o discurso mesmo do capitalismo verde, né, do consumo consciente, perde um pouco de vista. Porque parece que a gente tem tempo, né? É uma questão de tomada de consciência. Não, não tem nenhum. A gente não tem tempo. Não tem nenhum, mas é que eu acho que o prejuízo costuma ensinar mais do que, né, a dor, e a dor dentro do sistema que a gente está é perder dinheiro, né? Ele costuma ensinar com mais velocidade, talvez. Isso é, de novo, não, é um olhar, né? Porque o cara começa a perder dinheiro, ele tem que mudar de atitude rapidamente, a empresa, né? Tem que mudar de atitude rapidamente, porque senão vai para o buraco. Independente da consciência. Começar a perder dinheiro nesse sistema econômico baseado, né, que não leva muito a sério a ecologia, que justamente acha que a ecologia é um supérfluo, ele não vai demorar, o perder dinheiro vai demorar para chegar, entende? Ele vai continuar ganhando dinheiro, muito dinheiro, com práticas poluidoras. O mercado, essa conscientização do mercado, digamos, está indo num passo muito mais lento do que essas empresas estão degradando a terra. Então, sei lá, se a gente deveria estar parando agora, né? Se a gente fosse seguir o que o IPCC, né, o painel de mudanças climáticas internacional, propõe, a gente, em 2020, inclusive, era esse o ano, esse era o ano da virada, a gente deveria estar reduzindo drasticamente as emissões agora, para que a gente tivesse alguma chance de manter o aquecimento global em até 1,5 graus. E não está acontecendo isso. E é isso. Então, as empresas estão ganhando muito dinheiro. Tem o discurso da sustentabilidade vindo aqui, né, dizendo, não, a gente tem que ser sustentável. Mas, enquanto isso, elas estão ganhando dinheiro mesmo, mas poluindo. Entende? Então, tem um descompasso muito grande. Assim, até se começar a perder dinheiro com a questão da poluição, eles vão ganhar muito dinheiro poluindo antes. Então, acho que essa que é a... Tudo isso é verdade. A questão é que eu acho que é mais fácil mudar quando perde. Tudo isso é verdade. E que eu acho que enquanto não chegar o momento de perder, dificilmente a estrutura, a macroestrutura muda. Porque a roda está indo para um lado, né? Então, ela teria que virar para o outro lado. E eu acho que ela vai virar a hora que isso for ruim economicamente, financeiramente para as empresas, e aí por essa pressão das pessoas, do consumo, etc, 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 que a gente estava falando. Mas eu não tenho certeza também. Eu não tenho certeza de nada, para falar a verdade. Se você pensar, por exemplo, a questão da pandemia, né, em que a gente está vendo um monte de empresa perdendo dinheiro, e, né, um risco de recessão gravíssimo, tem alguém questionando o modelo de negócio? As pessoas estão querendo só que retome o novo normal, né? Vamos voltar à normalidade. A gente vê, inclusive, sobre a questão ambiental, a pandemia servindo de pretexto para você afrouxar regulações ambientais que demoraram muito para serem implementadas. O Trump foi o primeiro, começou a pandemia, não, então vamos acabar com regulação, exigências ecológicas para combustíveis ou exigências ecológicas de licenciamento ambiental e tal, porque não houve, então... Também. Aqui também. Então, acho que a questão é essa, assim, antes,
eu não sei qual seria a catástrofe que faria realmente as pessoas repensarem, porque se nem diante de uma catástrofe sanitária como essa que a gente está vivendo, as pessoas estão repensando e estão incitando as pessoas a volta, não importa quantas vidas isso vai custar, volta à normalidade. Então, o que vai fazer doer no bolso realmente? Essa é a pergunta. O que vai fazer doer? Né? Por isso que eu acho que é isso. Eu não posso me dar o luxo de contar com o bolso como o grande conversor, porque se a gente for esperar o momento em que... Eu acho que realmente... Sabe aquela... Tem aquela coisa do filme do Titanic? Que tá o navio afundando e tá o pessoal tocando? Lá, os músicos estão tocando lá na van? É isso que a gente está vivendo hoje. Né? Quando é que a gente vai perceber? Os discos no barco, no bote salva-vida, e o resto vai afundar. Exatamente. Que horas que a gente vai perceber que não dá mais, né? Ou que deveria ter barco salva-vida para todo mundo, tá certo? Onde vai se salvar? Não tem fora. Esse é o único planeta que a gente sabe até o momento que tem vida. O Elon Musk está querendo ir para lá, né? Para Marte. Mas a gente sabe que não é para todo mundo. Então, a gente vai viver onde? Com que recurso? Em que terra, né? Então, por isso que eu acho que a aposta nessa... Se a gente tem que apostar alguma coisa, eu quero apostar, porque, enfim, é a isso que eu dedico a minha vida, meu pensamento, enfim, é de que a gente vai conseguir, com os meios que a gente tiver, promover essa revolução aí, essa movimentação geossocial, de recuperar a terra para a gente poder viver, né? E não cair mais no conto do vigário desses populistas e tal. É nisso que a gente tem que, em alguma medida, investir. Como, realmente, é uma tarefa muito difícil, né? Conseguir escala para isso, mas é isso. Eu acho que eu não tenho outra opção. A opção é aceitar que acabou, que não tem o que fazer. Isso eu não posso aceitar. Sabe? Compreendo. É um bom momento para a gente fechar a conversa. A gente já está falando há 1 hora e pouquinho. Eu fecho sempre com essa pergunta. Então, dentro do teu ponto de vista, ou do ponto de vista do Bruno Latour, que em muitos momentos esbarra bastante com o seu, quem que somos nós? Quem somos nós? Essa é a pergunta de ouro, na verdade. Né? Quem somos nós? Quantos somos? Com quem podemos coexistir e contra quem nós temos que lutar, né? Então, certamente, esse nós, pelo menos na maneira como eu penso, não é um nós formado apenas por humanos, é um nós que é profundamente devedor e dependente das outras relações com os não humanos que fazem a Terra com a gente, seja essa atmosfera, sejam os micróbios que existem na gente, seja os micróbios que existem no solo, que nos dão alimentos, sejam os animais, enfim, sejam as plantas. Então, eu acho que é um nós que certamente não se reduz a uma humanidade pré-concebida, né? Mas é um nós que, pelo bem e pelo mal, né? Eu acho que essa é a beleza também desse pensamento ecológico, é um nós que está sempre aberto para a gente descobrir. A gente não sabe, é uma frase muito bonita do Latour que ele fala assim, entre natureza e mundo, o que separa a natureza do mundo é como se fosse uma espécie de distância temporal. A natureza é aquilo que a gente já sabia, o mundo é aquilo que vem, é aquilo que a gente ainda está para descobrir. Então, eu aposto que um nós, né, formado por esse mundo que a gente ainda está em vias de descobrir, mas que um nós que seja capaz realmente de coexistir com esse mundo, de viver e de preservar esse mundo, enfim, que a gente possa continuar tendo chances, né, de respirar e de se reproduzir uns com os outros, de coexistir melhor com esses outros seres dos quais a gente depende. Isso é uma resposta muito longa, mas... Não, está ótima. Tomara que você esteja certa. Tomara que dê certo no final isso. Eu quero pensar muito obrigado, Ana. Essa linha. Muito legal. Agradeço, César.